Boas, pessoal. Vi agora duas notícias aqui na internet que comprovam realmente da nossa substituição demográfica. Está a ocorrer a grandes passos, especialmente aqui em Portugal, e acho que alguém tem que falar sobre estas questões de forma mais aberta. E como eu já tinha dito anteriormente no vídeo da apresentação, este canal é dedicado a falar sobre estas questões que são mais censuráveis no palco político. E como tal, deixei irei deixar aí os links das duas notícias que eu vi e aproveitar para também falar sobre esta questão. Como nós sabemos, ou se vocês não sabem, há aí umas notícias que correram há uns tempos para cá, penso que já foi o ano passado, de 150 mil nacionalizações que decorreram o ano passado aqui em Portugal. Nós também sabemos que grande maioria da imigração que vem para aqui para a Europa é essencialmente vinda da América Latina e da África. Portanto, nós sabemos perfeitamente que o background étnico, muito provavelmente desses 150 mil nacionalizados, são, na sua esmagadora maioria, brasileiros e africanos. Uh, eu não sei qual é, que é a intenção do nosso governo, nem dos governos antigos, de aceitar a imigração vinda destas localidades. Nós sabemos perfeitamente que esses países são países que têm muita criminalidade e que tendencialmente as pessoas de lá, para além de terem um background racial diferente do nosso, e como nós identitários que somos queremos preservar isso, sendo que faz parte da nossa cultura, não é? Da nossa biocultura, da nossa condição genética. Foi isso, as sociedades que nós criamos aqui em Portugal, a nossa sociedade foi criada pelos portugueses e só nós é que conservamos realmente o nosso país culturalmente, porque somos nós realmente que dá o grande valor à nossa cultura, porque faz parte da nossa memória coletiva. Isto já é um traço genético que vem connosco, apesar de haver muitos indivíduos que se distanciam-se um pouco deste pensamento, porque infelizmente houve muita manipulação ao longo destes anos, especialmente desde há 40 anos para cá, não descartando o pré-25 de Abril, porque o Estado Novo também infelizmente iniciou um processo de integração forte de indivíduos de origens extra-europeias, o que também tem sido muito. Digamos que essa mentalidade foi maturando ao longo do tempo e também contribuiu para este processo. Há realmente um grande aceleracionismo aqui em Portugal. Se nós pensarmos um bocadinho em questão de números, em questão de política, nós percebemos, ou seja, a parte demográfica que Portugal representa é uma parte muito crítica do nosso país. E muitas pessoas não têm capacidade de entender isso porque não param um bocado para refletir. Porque também, infelizmente, estão manipulados, como eu já disse anteriormente. E isso leva as pessoas a nem sequer pensar nisso. Porque achamos que estamos bem e que, independentemente do que aconteça daqui para a frente demograficamente, isso não vai alterar o nosso modo de vida, o que é completamente irreal, não é? Porque se nós pensarmos bem, o Brasil sendo um país com cerca de 60 mil homicídios por ano, como eu digo, a mim é indiferente o que acontece no Brasil, eu não tenho nada contra os brasileiros em si, tipo, por mim não há problema nenhum que eles tenham a vida deles e que tenham o modo de vida deles lá no Brasil, isso a mim não me afeta nada. Agora, afeta-me saber que estas pessoas que vêm de um país que tem cerca de 60 mil homicídios por ano vêm para Portugal e que há indivíduos aqui em Portugal, portugueses, que acham que isso não influencia nada. Isso é muito ingênuo. Acreditar isso dessa forma é muito ingênuo. E houve 150 mil nacionalizações no ano passado. Isto foi contabilizado. Nós não sabemos para trás o que é que já foi nacionalizado. Sabemos é que neste momento temos um vírus, uma pandemia no nosso país, que os nossos serviços, nossos serviços de saúde estão
totalmente preenchidos, já estavam até antes da pandemia, já havia muitos problemas com o nosso Sistema Nacional de Saúde, porque muita gente esperava as consultas anos e anos, ou meses, anos. Como eu, por exemplo, inscrevi-me no centro de saúde e só tenho direito a médico daqui a 2 anos, médico de família, só para vocês verem. Portanto, se já é mau para nós portugueses, imaginem nós portugueses ainda termos pessoas a serem naturalizadas portuguesas que não têm nada a ver connosco em todos os aspectos e que vão ter exatamente os mesmos direitos que nós. Direito ao voto, direito aos serviços de saúde, de educação, etc. Portanto, nós temos grandes despesas nessas áreas, não é? A nossa qualidade dos serviços públicos baixou bastante devido à dívida pública que tem vindo a aumentar cada vez mais. E face a isso, temos trazido gente para cá que, no fundo, dizem que ao mesmo tempo que nos estão a pagar impostos, também estão a contribuir para que essa despesa também aumente. Portanto, uma forma da despesa diminuir seria diminuir o número de população. E nós, como vimos, o Pedro Passos Coelho há uns anos atrás pediu aos portugueses que imigrassem, porque eu não estou a justificá-lo de maneira nenhuma, eu não estou a defender partidos, nem direita nem esquerda, estou simplesmente a constatar um facto. A realidade dessa frase muito conhecida que ele transmitiu aos portugueses é precisamente porque sabia-se que não havia emprego em Portugal e que era preciso emigrar para arranjar trabalho. Não havia trabalho. E aqui há um grande contrassenso na política. Vemos políticos a mandar portugueses embora e passado uns anos, quando entra outro partido, que é como eu digo, não estou a reger por partido PS, PSD, não me interessa isso. O que é certo é que agora que está o PS no governo, e poderia ser o PSD, porque infelizmente ambos partilham da mesma ideologia política, poderiam estar eles, mas pronto, eu vou direto ao assunto, estão a encher com imigrantes. Quer dizer, pronto, sim senhora, foi uma fase negativa em que não havia emprego, realmente os portugueses tinham que ir embora para fora para trabalhar, e agora cá trabalho, em vez de incentivarmos esses portugueses a vir para cá, ou então incentivarmos os portugueses a terem mais filhos, no fundo para preencher essas vagas dos postos de trabalho que há por preencher, não somos capazes de esperar um bocado, criar essa natalidade que necessitamos e esses incentivos e criar toda uma conjuntura política para criar mais natalidade. Em vez disso, trazemos para cá pessoas que não têm nada a ver connosco. Digam-me se isto tem alguma lógica. Não tem. E vocês, se pensarem um bocado, não tem lógica. Porque nós queremos em portugueses genuínos dentro do nosso território e a agir em comunidade. Porque é natural que eu prefira viver no meio dos meus do que viver com pessoas que eu não reconheço identidade nenhuma. Não me identifico com essas pessoas. Eu quero viver na minha comunidade. Seja ela boa ou seja ela má, não interessa. E, independentemente disso, eu quero viver no meio da minha comunidade. E acho que toda a gente partilha desta opinião. Isto é a mesma coisa que eu ter um filho e eu preferir o meu filho ao filho dos outros. É exatamente o mesmo princípio. Portanto, eu preferia viver no meio entre os meus. E acho que as pessoas não estão a imaginar o que é que vem daqui para a frente, porque nós sabemos perfeitamente como é que é o Brasil. O Brasil está cheio de favelas, pronto, é muito crime, existe muita criminalidade. Opa, e não há sequer nenhum meio de controle das populações que entram. E só para vocês verem, e estas são as duas notícias que eu vi hoje. Vi aqui, País ao Minuto, notícias só um minuto. Imigrantes que nunca deram entrada de processos têm direito à saúde. Os estrangeiros que nunca deram entrada com nenhum processo de regularização no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até ao dia em que foi declarado o estado de emergência, vão ter direito aos cuidados de saúde, informou hoje o Governo. Digam-me se isto é correto, se isto é justo. Se são indivíduos que não são legais, vão ter direito ao Serviço Nacional de Saúde? Quando nós temos o nosso Serviço Nacional de Saúde completamente preenchido pelas nossas pessoas? Então, se o Serviço Nacional de Saúde chama-se Serviço Nacional de Saúde, é para servir aqueles que são portugueses. Os que não são portugueses, peço imensa desculpa, as fronteiras estão fechadas, mas vão ter que arranjar uma solução. Vão ter que arranjar uma solução, ou já deviam ter arranjado uma solução, que era voltarem para os seus países de origem, porque sabiam que iam ter direito a essas regalias, porque aqui não estão legais. E infelizmente, neste momento,
estão nesta situação. E agora os nossos, quem é que vai ser sacrificado? Vão ser o nosso povo, as nossas famílias, as nossas pessoas, aquelas com quem nos identificamos, vão ser elas as sacrificadas. E digam-me se isto não é uma substituição demográfica. E há muito mais argumentos que sustentam essa realidade. Pronto, isto é uma das notícias que eu vi. E eu vou deixar depois aqui o link. E agora vou passar para o público. E a notícia... já agora, porque eu não disse anteriormente, esta notícia é de 28 de 3 de 2020. Ou seja, é deste ano, é de hoje, deste mês, e foi às 16h53. Portanto, estou a dar notícias recentes. E eu, do que puder fazer, o que for... irei me esforçar para vos transmitir sempre as informações mais recentes possível. Se por acaso tiver que ir uma informação antiga, eu vou-vos pôr em contexto que é uma informação antiga. Ou uma notícia neste caso. Diz aqui no público, dia 28 de março de 2020, às 9h35. Despacho publicado esta sexta-feira à noite refere que documento de pedido serve de comprovativo, funcionando como uma autorização de residência temporária. Dará acesso a todos os serviços públicos como o Serviço Nacional de Saúde e apoios sociais. Requerentes de asilo também são abrangidos, ou seja, pessoal refugiado. Medida é dever de sociedade solidária em tempos de crise, diz Ministro Eduardo Cabrita ao público. Eu ainda faz uns dias que vi uma notícia que Angola fechou as fronteiras e que até houve portugueses que tiveram que sair de lá e que até foram maltratados, nomeadamente professores. Assim como em Timor-Leste aconteceu exatamente o mesmo. Portugueses a serem tratados de forma com termos pejorativos, a chamarem-lhes corona e isto e aquilo. E agora digam-me a mim, nós estamos a dar ajuda àqueles que não são portugueses e os portugueses lá fora estão a ser maltratados. Acham que isto faz algum sentido? É por isso que nós temos que perceber uma coisa. O multiculturalismo falhou. Não existe isso. Não existe multiculturalismo. E as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. Nós temos que começar a abrir os olhos. Porque estamos a ser substituídos na nossa própria terra e não estamos a fazer nada. E a mim, o que me custa mais e o que custa mais às pessoas que eu conheço que têm conhecimento disto, desta situação que estamos a passar agora, esta grande crise demográfica que estamos a ter, é precisamente a questão de nós nem sequer fazermos nada para impedir que isto aconteça. Nós não estamos a ter absolutamente reação nenhuma. Nós estamos a ver os nossos filhos irão ter um futuro muito negativo. Atenção, eu não tenho filhos, mas pretendo ter. E sei que eu não falo só por mim, eu falo também pelos meus camaradas e irmãos portugueses que estão por aí, que têm filhos. E os filhos deles vão sofrer as consequências, os netos deles vão sofrer as consequências, assim como os meus filhos, que eu tenciono ter um dia, os meus netos, eles vão sofrer as consequências de uma sociedade que os seus pais e os seus avós, os seus antepassados, não fizeram nada para impedir que isso acontecesse. E digam-me se quem defende isto não tem um pingo de vergonha na cara de defender essas ideias, defender que nós devemos ser um país multirracial. Digam-me, essas pessoas para mim não são dignas de pátria nenhuma. Para mim nem sequer são patriotas. Aliás, eles nem sequer têm pátria, que é diferente. E depois vejo pessoas de algumas páginas por aí, que eu não vou mencionar nomes, pelo menos para já, a defender um futuro multirracial em Portugal. Porque qual é o mal em nós termos a maioria do nosso próprio país? Qual é o mal? Qual é o mal em nós termos políticas que incentivem a natalidade e que queiramos permanecer a maioria no nosso país? Se foi esse país que nós projetamos, que criamos, que desenvolvemos, que gerimos, porquê é que não somos nós a termos os direitos sobre esse país? Porquê? Não há justificação. A razão é nós temos esse direito. Cuidem de vocês, cuidem dos vossos, cumprem com as regras que vos são incumpridas pelas autoridades e pela Direção-Geral de Saúde. E fiquem bem. Um abraço.